Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Bom Pra Ti, ou Tá Bom Pra TI. Assim como você quiser chamar, a gente vai e aceita. Eu já te peço que tu vai compartilhando esse vídeo com os teus amigos da TI, com os entusiastas, com os empresários, porque aqui a gente vai falar muito de tecnologia raiz mesmo, aquele cara que está ali no dia a dia, mexendo no cabeamento, configurando o servidor e configurando o switch, firewall e formatando o computador. A gente fala desse TI mais raiz. Então tem muita gente que é entusiasta hoje. Então tu compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, vai dando like, que aí o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é legal, que a gente está fazendo um movimento bacana e vai propagar isso aí para uma galera. Hoje eu estou aqui com um cara que eu costumo muito entrevistar os dinossauros da tecnologia. É um cara que eu falei outro dia que ele jogou Doom no MS-DOS. O cara jogou Doom no MS-DOS, ele viu aquelas redes novel nascer ali. E um cara que mora muito no meu coração. É o marido da Geisa, o pai da Jennifer, o pai do Francisco. É um Rosendo, meu irmão. Muito prazer estar contigo, Joseli, hoje. Me fala agora, tá bom pra TI? Cara, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem já vai assistir. É um prazer muito grande estar aqui, estou acompanhando o projeto desde o início. Primeiro quero parabenizar tanto você como a Doutor Suporte pela iniciativa de estar mostrando, não só para os maranhenses, né, para nossa terra Tupiniquim, mas também para o mundo afora, que o Maranhão tem bagagem de TI. E é isso aí. A gente está na luta já faz um tempo na área de TI. Vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Joseli, tenho 45 anos, pai de 2 filhos. Sou casado já há 20 anos, não parece, mas 20 anos. Já trabalho com tecnologia há mais ou menos um pouco mais de 20 anos. Eu comecei lá nos primórdios. E estamos aí na luta para a gente tentar levar a TI em frente. Pô, cara, e bota 20 anos, né? Faz bastante só tempo. Que deixa eu lembrar que eu também tô chegando na casa dos 40 e eu já tô aí com 18, 19 anos. Tu já tava muito tempo, né, nessa área. Mas como é que tu viu ali isso? Porque tu viu, né? Tudo isso aí nascer aqui, apesar de a coisa chegar por último aqui, né? Porque aqui é final de carreira. Não falando mal do nosso estado, mas aqui é meio que todo mundo fala que é fim de linha. Mas aí tu viu como é que tudo isso aí nasceu aqui, né? Nas corporações. Eu acho que tu trabalhava ali no estado, né? Eu lembro que tu trabalhava na Sematu. Como é que tu viu isso aí nascer? Tu tava lá pra quê e como é que tu viu isso nascer? Bom, minha carreira começa aí por volta de 93, quando a gente chega aqui no estado do Maranhão. E aí foi que eu fui ter contato a primeira vez com tecnologia, com computador, porque eu não sabia o que era isso. Então, nessa época eu tinha 14 anos, e aí fui trabalhar como office boy na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que é a Sematu, que fica ali hoje ainda existe o local, que é a casa da cidade de São Luís, no final da Rua do Passeio, Praça João Lisboa. E foi a primeira vez que pode-se dizer realmente que eu tive contato. Aí o que acontece? Eu fui lá trabalhar lá como contínuo, office boy, levava recado, ia para banco, fazia uma coisa e outra. Tirava xerox e tudo mais. E aí eu comecei a me interessar. Nessa época a gente não tinha departamento de TI, não tinha, por exemplo, estrutura, não tinha servidor, não tinha nada disso. Era só os computadores comuns, sem nada, porque não tinha nem internet nessa época. Era só uma evolução da máquina de escrever. Pois é. E olha que tinha muita. Eu ainda cheguei a ver, muita gente não sabe disso, mas existiam umas máquinas que eram as chamadas Olivetti, que você digitava, terminava de digitar, ela tinha uma memória, depois terminava, apertava um botão e ela redigitava tudo de novo, como fazia uma cópia. Cara, era muito massa isso aí. Eu vivi essa época. Bom, e aí comecei a me interessar. E aí, nessa época, existia na Casa do Trabalhador, eles davam curso de informática
para os servidores do Estado. Ou seja, você não pagava nada, era tudo de graça. E a minha chefe, antes dela sair, que ela sai de 94 para 95, ela sai. E aí assumiu outra pessoa. Mas antes disso, ela conseguiu para eu ir, que dava, ela conseguiu lá, não sei como ela fez isso, porque não, nem podia, né? Mas ela conseguiu. E aí eu fui e fiz um curso de Word, que é aliás, desculpa, fiz um curso de MS-DOS, que eu tenho um certificado até hoje guardado, e Word, que é o WordStar, que é o pai do Word que a gente conhece hoje. Aí lá tinha MS-DOS, tinha o Word, WordStar, tinha Lotus 123, que é o pai do Excel, e tinha o DBase, que é o pai do Access. Então, tinha esses vários cursos lá. E aí ela sai. Quando o outro, o chefe chega, que era o Erivaldo, que a gente chamava ele de Maracanã, ele entra e... Nessa época, os digitadores, eles eram contratados. Não eram do Estado, contratados do Estado eram fixos. Terceirizados, né? Eram terceirizados. E aí eles saem. O contrato acaba, não tem mais como manter, eles saem. E aí, quem sabia fazer alguma coisa no computador, bora, era promovido. E aí, como eu já fiz os cursos e tudo mais, e aí eu acabei ficando. Função dupla, ganhando a mesma coisa. E aí eu fiquei digitando texto e tal. E fui indo e fui conhecendo a evolução aos poucos. Nessa época, o computador lá, a galera aí antiga vai saber disso, era um AT XT 286 DX2. O HD era um bichão grandão que tinha aí por volta de poucos megas. Não chegava nem a giga, era poucos megas de espaço. Era só o MS-DOS, Tipo, tinha o Word. MB, 16 MB. O MS-DOS a gente tinha o quê? Tinha um disquete lá, a gente tinha um disquete guardado, tinha um disquete que ainda era o grandão de 5 por 1/4, que a gente tinha do MS-DOS, tinha do Word. O Word era bem uns 10, mais ou menos, desse aí, para instalar o Word nele. Eu lembro que quando eu era pequeno, tu tinha as caixinhas assim. Era o disquete menorzinho, de 3 por 1/2. Uns 5, 6 disquete para o sistema operacional. Para ter uma ideia, o Windows 3.1 eram 31 disquetes para ter o Windows 3.1. Se um disquete daquele desse defeito, acabou. Já era. Tipo, o cara no disquete 29 deu pau. Já era, não funcionava. Começava tudo de novo, limpava o drive, abria. Nessa época, para limpar o drive, a gente abria o bicho, o computador todinho, a CPU, tirava fora, limpava, depois fechava e colocava. Tá bom demais para malandro hoje, pois né? Era uma trabalheira. Isso aí. Era uma trabalheira. Aí a gente tinha um local que tinha uma tecnologia mais avançada, que era o GERCO, que era o gerenciamento costeiro, serviço de gerenciamento costeiro no estado do Maranhão, que fazia todo o trabalho de mapear, fazer o mapa do estado, ver como é que estava a situação do meio ambiente e tal. Então eles precisavam de tecnologia, eles investiam muito lá. Então lá eu vi o Windows 3. Tive contato com o Windows 3.1, Windows 3.11, aí vi computadores mais poderosos, como eles investiam, precisavam de processamento mais rápido para fazer mapa e tudo mais. Então a gente via isso aí. Tive contato com impressoras grandonas, que eram as plotter, que imprimia mapa e tudo mais lá. Tudo isso aí tinha. Então era um lugar muito legal. Eu gostava muito de ir lá. Adorava ir lá para ver os caras. Era assim, uma sala que você via um L, vários computadores, a galera trabalhando. E alguns dos digitadores que saíram, eles recontrataram. Por quê? Porque tinha alguns que eram programadores. Tinha um cara lá que era muito bom. O nome dele era Fábio. E esse cara era fera em programar em Clipper. Um cara muito bom. E aí eles pegaram ele e contrataram e botaram ele lá para ficar fazendo algumas coisas, algumas programações e ajudando em algumas coisas lá. Aí chega a época que a governadora Rosiana Sarney entra, saiu outro governador e ela entra. Aí aconteceu alguma coisa que eles não explicaram muito bem. O que aconteceu? Eles pegaram algumas secretarias, fecharam e juntaram com outras. Por exemplo, a nossa secretaria, que era a Sematu, se juntou com a Secretaria de Estado da Saúde. Todo mundo reclamou porque uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Quando foi anunciado isso, o primeiro anúncio era que a Secretaria de Saúde vinha para a Secretaria do Meio Ambiente. Aí todo mundo, diretor, tudo para, vamos ficar. Aí quando de repente, no dia seguinte, não, vocês vão sair daqui e vão para lá. Aí pronto. Muita gente entristeceu. Por quê?
Porque a galera que já tinha seus cargos bonitinhos, comissionados, ia para lá e muitos não iam ganhar nada, só ia ganhar seu salário base. Aí a galera ficou pé da vida. Aí eu saio, fico um tempo sem trabalhar e vou começar a trabalhar na assistência. E quando eu entro lá, eu não sabia muita coisa, praticamente nada. E aí foi legal porque o cara, essa empresa que eu fui trabalhar, que tu conheceu, a assistência ficava lá no Maranhão Novo, que era a Wixon Informática. O Wixon, ele teve assim, eu não sei se foi um inside dele ou se foi um instalo, não sei o que aconteceu, e ele nunca tinha colocado ninguém para trabalhar com ele, na assistência dele. E era a única que tinha no bairro, no Maranhão Novo, era dele. E aí eu comecei lá, e aí ele foi ensinando, deu essa oportunidade, eu comecei indo, e fiquei 10 anos lá. Saio de lá, trabalhando só, fiquei focado só em assistência. Então, tudo que é tipo de computador, notebook, que ia surgindo naquela época, passava por lá. De K6500 até o Pentium 4, que eu vi a evolução chegar do Pentium 4, sair do Duron, que a gente pegava de processador Duron queimado, porque o núcleo dele era frágil, qualquer coisinha que quebrasse, acabou. Não é que nem hoje, por exemplo, que os processadores hoje são mais evoluídos porque eles não cometem suicídio. Naquela época, os Duron cometiam suicídio. Se a ventoinha do cooler parasse de funcionar, ele queimava. Ele não desligava a placa, ele simplesmente queimava, meu amigo. Queimava. Se o cara colocasse o cooler errado e quebrasse um pouquinho do núcleo, pronto, pode jogar fora que ele não funcionava mais, nem ligava mais. Eu lembro que nessa época tinha aquele vírus Chernobyl, né? Que o cara pegou o Chernobyl, podia jogar a placa-mãe fora, né? Não, na verdade, não era. Ele não afetava muito o rádio, ele afetava mais software. Por exemplo, lá na secretaria, a gente teve alguns problemas com vírus Michelangelo, e tinha um vírus lá que fazia um efeito cascata. Que você estava digitando que de repente que ele pegava o vírus, começava a descer igual a animação do Matrix. Começava a descer as letrinhas e caindo. E a máquina ficava só um cursorzinho piscando. Acabou, você não recuperava mais nada. E quando era algum vírus que dava para recuperar, a gente tinha um disquete. Nessa época usava-se muito o Norton, que o McAfee, que hoje que a gente conhece, tinha o McAfee e tinha o Norton, mas a gente usava mais o McAfee. E aí ele era um disquete grandão, de 5 por 1/4, e ele tinha 2 arquivos dentro. Era o arquivo de scanner e o arquivo de desinfectar. Primeiro você passava o scanner, ele detectava tudinho, fazia uma lista, todos os arquivos infectados. Aí você ia lá e depois dava outro comando para o sistema de recuperação limpar tudinho. E aí isso demorava, meu amigo, era quase o dia todo. Porque os processadores não eram tão rápidos. Tu não estava usando um disquete ainda, ele ficava lá o dia todinho. E aí em algumas situações recuperava, outras tinha que formatar. Aí formatar era mais simples do que, por incrível que pareça, mais simples do que o que é hoje. Porque você dava um formato de C2 pontos, digitava C2 pontos, pronto, o sistema do MS-DOS já estava no HD, reiniciava, pronto. Aí começava a instalar o Word Star, os outros programinhas que precisavam e tudo mais. E aí ia embora. E aí, depois que eu saio, e fiquei só nessa parte de assistência. E aí que entra a minha grande paixão de hoje, que é software livre, que foi Linux. Foi a primeira vez que eu tive contato com Linux, que usei de verdade, foi lá. Mas o meu primeiro contato foi lá atrás, com o cara que tu deve lembrar, que é o Neto, que morava lá no Tambaú. Grande Neto Tiririca. Primeira vez que eu vi o cara usar Slackware, que é um dos patriarcas do mundo Linux, que a gente tinha, nessa época a gente tinha, era o Red Hat, que ainda funcionava como desktop, a gente tinha o Mandrake, a gente tinha o Slack, a gente tinha o Debian. Debian era o sistema mais estável que existia no planeta, era Debian. E aí o cara começou a usar isso aí, eu fiquei impressionado que ele estava compilando o kernel e vendo, cara, isso é muito massa. E aí eu ia para a banca de revista, comprava as revistas, a gente toda vez ia para as bancas de revista só para olhar se tinha alguma edição nova, porque nas revistas vinha o CD de instalação das distribuições. E aí a gente comprava. Mas como eu não tinha computador, então eu só podia ler revista. Aí tá bom. E aí eu tive a oportunidade de pegar um Pentium 200 com 49 mega de memória Edo. A galera aí antiga vai lembrar também, memória Edo era uma memóriazinha bem pequenininha assim.
que a gente juntava várias para dar pelo menos alguma coisa para o sistema rodar. E aí eu levei o computador para casa, arrumei um monitor emprestado e consegui colocar e instalei o Linux a primeira vez. Pronto. Aí eu lembro que no chão lá de casa tinha um monte de revista e livro espalhado para tudo que era lado, e eu lendo, vendo como fazer para aprender a usar. Pronto, daí foi que eu comecei. E aí quando eu cheguei já um pouco tempo antes de sair lá da assistência, eu fui trabalhar com o Lucas Guará, que esteve aqui, que foi na Nativa Informática. Foi o primeiro contato lá. E aí foi que lá eu tive a oportunidade maior de crescer e ver muito mais coisas, porque eu voltei para assistência de novo, só que lá eu não tinha só assistência pura. Às vezes eu tinha contato com o usuário e fazia atendimento em algumas empresas, em algumas coisas específicas de manutenção, que às vezes só, rapaz, manda o Joseli que ele entende isso aí e ele resolve. E aí também tive contato a primeira vez com o que a gente chama hoje de sysadmin, que é os caras administradores de sistema, de servidor e tudo mais. A primeira vez que eu vi um servidor foi um T110 da Dell. Lucas simplesmente chega para mim, Lucas, se tu estiver assistindo, tu vai lembrar disso. Ele pega o servidor, joga assim no meio da bancada, eu preciso que tu faça, e ele sabia que eu usava Linux, eu preciso que tu faça, que tu instale Linux nessa máquina, que era o Ubuntu Server na época, e faça com que ela se comunique com o Active Directory. Aí eu, cara, eu nunca tinha pego o Windows Server na vida. Não conhecia o Windows Server porque eu não conhecia essa parte de servidor, já estava bem longe, distante ainda. Aí tá bom. E aí eu fui instalando, peguei o Windows Server, instalei numa máquina, peguei o Ubuntu, instalei o Ubuntu Server, instalei na outra. O Linux foi beleza para me entender com ele. Mas com o Windows Server foi que apanhei. Aí disse, Lucas, tá rolando não, mano. Aí ele veio, tá, bora lá. Aí ele foi fazendo no Windows Server, subiu um AD no server, e a gente começou a mexer e pum, colocamos para funcionar. Aí foi que a gente botou para funcionar e eu comecei a entender como era que isso funcionava, como é que se trabalhava com servidor. Nessa época a gente não tinha virtualização ainda, eu vim conhecer virtualização pouco tempo depois, que foi o meu primeiro contato com o VMware, era a versão 4 ainda. E era tudo, cada serviço era um servidor diferente. Você tinha um servidor de e-mail, você tinha um servidor de banco de dados, você tinha um servidor de AD, você tinha um servidor de arquivo, você tinha um servidor Eu lembro quando eu trabalhei na Nativa que a gente tinha um cliente que era um jornal grande aqui do estado e que tu entrava no CPD, cara. Eu sei, eu fui lá, cheguei aí lá. Era um armário gigante, cheio de servidor. Cada aplicaçãozinha tinha seu servidor. Às vezes nem era servidor. Eu lembro que tinha umas máquinas também, uns mortalzão que a gente chamava, que eram os desktop para servidor. Tu falou uma coisa bem legal, Joseli, que é uma das bandeiras que eu levanto muito. A questão do relacionamento, network. Então, tu vê que do que tu falou, desde da época que tu foi conhecer essa EGECOM, né? Que tu conheceu essa galera, que tu viu ali, deu uma olhada de... Cara, olha o que está acontecendo com a tecnologia aqui é legal. E aí esse teu passe de sair e ir para a Nativa, eu lembro bem dessa história. Eu já trabalhava numa assistência técnica, sem saber nada, mas trabalhava. Graças a você que me ensinou bastante coisa, fez com que eu consegui trabalhar numa assistência técnica, e eu ia fazer uma entrega justamente nesse jornal. Quando eu entrei no CPD, que eu vi aquele tanto de servidor, fiquei maravilhado com aquilo dali. E eu, caraca, isso aqui é muito massa. E eu já ali, meio pegando resquício do Linux, que tu falava muito, e aí também eu tava surfando nessa mesma onda de curioso, né? E eu, cara, falei com o Lucas, conheci o Lucas Guará nesse dia. Cara, vocês trabalham com Linux aqui? Ele, trabalhamos, cara. Na parte de segurança que tudo é Linux. Caraca, que massa, bicho. O que você mais faz de Linux aí? E eu fiquei muito empolgado com tudo que eu vi, né? Foi um mundo novo. E o Lucas, eu acho que ele viu algum potencial em mim ali, que ele, cara, tu não quer trabalhar aqui? Eu disse, Lucas, eu não quero, mas meu irmão quer. Então eu já
Eu já te empreguei sem tu lá saber. Eu já tinha te empregado. Não, meu irmão quer, cara. Meu irmão quer. E aí aconteceu que o Lucas te chamou pra Nativa. E aí foi um novo mundo pra ti, né? Conhecer novas pessoas, fazer mais network, aprender mais. Sim. É porque, na verdade, quando eu tava na assistência, eu não tinha... Assim, eu não tinha... É como se você estivesse num local e não saía muito limitado. É limitado e é como você nunca saísse de casa para olhar o que está acontecendo lá fora. Eu ficava preso lá dentro. Então, quando eu vi a oportunidade, chegou um ponto em que, cara, eu preciso evoluir. Se eu continuar aqui, eu vou morrer aqui. Então, eu preciso evoluir. E aí, quando teve o convite, fui lá, fiz entrevista com o Lucas. Aí falei para ele que eu mexia com Linux e tal. E aí ele falou tudo que ele tinha. E eu fui lá na empresa, olhei e eu disse, cara, vai ser aqui. E aí eu já fechamos logo, ó, tu começa tal dia. Então, já comecei logo tudo nessa época. Eu já tinha um computadorzinho, que eu tinha... Todo mês eu ia lá e comprava as peças e montava, que não era barato nessa época. Eu consegui montar um Duron. Ele era 2.400 mais, se eu não estou enganado. A minha placa-mãe era uma ASUS, aí tinha placa de vídeo e tudo mais. E aí... Tem até uma história nesse computador interessante que eu tinha na época. Tu sabe que eu fui DJ, né? Trabalhei antes de ingressar mesmo e abraçar a TI, eu fui DJ e eu tinha muito disco de vinil. Tu lembra que eu tinha um guarda-roupa de mamãe, gente? Lá em casa era cheio, tinha uns 300 discos de vinil. E o nosso outro irmão, ele era aficionado nos meus discos. Ele queria porque queria. E um belo de um dia ele me liga. Nessa época eu já estava casado, estava morando no Monte Castelo, mas meus discos ficavam guardados lá na casa de mamãe. E aí, Joelinho liga pra mim, rapaz, tu não quer fazer jogo no teu disco de vinil? Eu disse, em quê? Eu tenho um monitor LCD aqui, um AOC. Os primeiros AOC os primeiros LCD que a AOC lançou. Aí eu fiquei, cara, bora. Pega lá tudinho, e depois eu vou lá buscar o monitor. Tá lá o disco lá na casa de mamãe, pode levar. Aí eu disse, pra que eu quero isso aí? E eu já tinha montado a CPU, só que eu não tinha monitor. O monitor era aquele monitor de tubão grandão e era ruim. E ficava... essa CPU eu não levava nem para casa. Ficava lá na assistência. Na época que ainda estava com o Jorge ainda, ficava lá. E aí depois foi que eu levei... Aí eu transferi para Nativa. Eu disse, Lucas, eu tenho um PC que eu tenho assim, eu posso trazer para aquele? Ele disse, pode, não tem problema não. Aí eu peguei, transportei só de um lado e veio pro outro. É que tua casa era praticamente ali na assistência, era, né? Ficava lá o tempo todo, saí de lá 8, 9 horas da noite, trabalhava lá, mas era muito massa. E então tive esse contato e aprendi muito lá. Foi muito bom. Era uma época muito boa. Eu lembro que nesse cliente desse jornal, quando eu comecei a trabalhar na Nativa, eu fiquei nesse jornal e era muito empolgante a gente botar uma rede para funcionar. Eu lembro que eu tinha acabado de tirar uma certificação da Microsoft, porque né, era MCSA do Windows 2003. Tinha acabado de tirar. E o Lucas me botou nessa missão de começar a migrar todo mundo desse jornal para colocar dentro de um domínio. E, cara, era muito legal, porque eu passei até 3 dias dormindo lá, num espaço que tinha lá. Eles valorizavam a TI, a gente tinha um sofá pra gente. E eu praticamente dormia lá e eu ligava para... Na época, a Lívia era coordenadora do suporte. Sim. E eu ligava pra Lívia, cara, meia-noite. Lívia, como é que eu resolvo subir aqui? Ela, menina, onde é que tu tá? Pô, ainda tô aqui no jornal trabalhando lá. Rapaz, vai pra casa. O que tu ainda tá fazendo aí? Eu, não, quero só terminar isso aqui rapidinho. Ela, não, vai pra casa, que tá na hora já. Então era muito empolgante. Até hoje ainda é, né? Mas não é como era antigamente. Porque hoje tem muita coisa que tu faz remoto, né? Isso se propagou muito, a questão do atendimento remoto. Mas naquela época era muito gostoso, cara. Era muito legal a gente viver isso aí, né? O mais legal era tu chegar a galera torcia aí para chegar no sábado para conseguir se conectar à internet naqueles modem discado. A gente tinha os modem US Robotics, tinha gente que envenenava os US Robotics para ter mais poder de fogo, para chegar pelo menos 52K. E aí dava sábado, meio-dia, galera, pum, suas linhas telefônicas conectadas. Que era mais barato utilizar. Que aí era mais barato, que era só um pulso que tu pagava e ficava conectado lá o final de semana todinho, para poder usar. Para baixar uma música era 3 dias. Só para baixar uma música era 3 dias, praticamente. Conheci também uma tecnologia que a Oi tinha, que a antiga Telemar tinha, que era o ISDN,
que era um modem que você tinha. E aí tu contratava as linhas telefônicas e aí ele tinha as portas. Quanto mais linhas tu colocava nele, mais poder de fogo ele te dava na velocidade da internet. Por exemplo, de 52 ia para 128, às vezes até 256K. Quanto mais linha de telefone que tivesse, ele suportava, mais rápido ficava. Tive também a tecnologia da Embratel, que era legal, que era o IMAX. Eu tive um IMAX de 1 mega, que era o mais rápido que tinha, era muito massa, era só um modem que tu botava em qualquer lugar e ele desconectava e funcionava. É um aparelho da Motorola, meio barrigudinho. Aí eles conectavam, e era muito legal, e era muito rápido. Aí foi nessa época também que aí começou a fortalecer meu conhecimento mais em software livre, porque como eu não tinha muita velocidade de internet, então eu podia fazer muita coisa. E nessa época, as distribuições começaram a pipocar. A primeira que pipocou foi a Canonical com o Ubuntu. Na época que eu estava na ciência, eu ouvia falar muito de Ubuntu para cá, Ubuntu para lá. Para que diacho de sistema é esse que esse povo só vive falando nisso? Aí eu, tá bom, vou atrás. Como a internet era rápida, eu consegui baixar rapidinho, gravava no CD, nessa época tudo eu gravava no CD. Se desse errado, o CD queimasse, botava outro. Às vezes eu comprava pilha de 50 CDs para estar gravando tudinho para poder estar fazendo. Foi nessa época também que eu descobri que a Canonical mandava CD para tua casa. Passava 3 meses para chegar, mas chegava. E aí eu tinha vários do Ubuntu, tinha o Kubuntu, que é a versão com KDE. Cheguei a receber do Solaris. Eu instalei o Solaris, que é Unix puro, aí, que era muito legal também. Aí foi que começou a evoluir a coisa. Por quê? Porque o Red Hat já estava acabando, tinha acabado. Fechou, não ia mais funcionar. A proposta dele começou a mudar para outra coisa. Usava o Mandrake, eu era apaixonado pelo Mandrake. A galera das antigas também vai lembrar aí do Mandrake. Eu era apaixonado pelo Mandrake. Nessa época também a gente tinha o Kurumin, a distribuição brasileira. Kurumin, que depois eu esqueci até o nome dele agora, o rapaz que fez. Aí ele acabou e foi fazer outra coisa. O Kurumin foi a distribuição brasileira, né? Foi um cara brasileiro que fez o Kurumin. Desenvolveu durante muito tempo. Ele escreveu até o livro Guia do Hardware. Eu tinha esse livro dele. Sim, eu lembro. Depois criou o Guia dos Smartphones. Inclusive eu tenho esse livro, agora é meu. Porque eu te dei, né? Aí tinha o Guia dos Smartphones. Foi o primeiro cara a ter contato com o smartphone, que fez um guia gigante, era dessa grossura que ele tinha. Aí, de repente, o cara abandona tudo e vai virar Hare Krishna na Índia. Certo. E abandonou, largou tudo. Aí foi que começou a deslanchar essa coisa das distribuições. Aí tinha o Conectiva também, uma outra brasileira, que era o Conectiva. Tinha um cara daqui do Brasil que fez, ele fazia tudo sozinho. Aí a Conectiva acaba, o Mandrake acaba, porque mudou tudo. E aí ele foi embora para a França, o Mandrake é de uma empresa francesa. E aí ele foi embora para lá, se juntou e criaram o Mandriva, que existe até hoje. Aí fez essa junção. E aí, cara, eu despontei a usar software livre mesmo, direto para praticamente tudo. Que eu faço hoje em dia, até hoje ainda uso software livre para praticamente tudo. Aí foi que eu vi começou a evoluir nas coisas. Por exemplo, conheci o Velox, primórdio do Velox, quando o Velox chegou, que poucas pessoas tinham acesso. A gente tinha um Velox de 300K. Não, ele era 128K. 128K. Era só 128K. Que era o máximo que suportava, porque as linhas telefônicas não suportavam mais. A gente tinha aquela gambiarra que a gente conhecia um cara da Oi, que ele trocava a porta para poder aumentar a velocidade. Aí cara, que mexia e aumentava. Saía da Zura, não. Cara, quando tiver na Ura, que a Ura ficava, a casa de manhã, que a Ura ficava bem aqui do outro lado da rua. Esse cara, enquanto tiver naquela Ura ali, não vai aumentar a velocidade. Tá, e como é que faz para mudar para caixa? Que eles chamavam caixa. Eu não sei que caixa é essa. Aí ele... Deve ser de Pandora. Mas muda para caixa que aumenta a velocidade. Aí eu, tá bom. Aí eu fiz a solicitação, aí os caras mudaram para uma caixa lá, que eles chamam. E aí foi que aumentou a velocidade, ficou mais rápido. E aí era pau de internet o tempo todo. Usando internet o tempo todo. Era uma época muito boa.
Cara, o que tá faltando? Porque eu lembro que tu é bem entusiasta do software livre, né? Só que a gente ouve pouco falar isso aí. A nível de Maranhão, a gente ouve pouco falar isso aí. Falta mais, assim, a gente ter mais relacionamento pro pessoal realmente conhecer também o mundo do software livre. Porque tu não vê essa geração agora usar software livre, cara. Tu não vê, a geração agora tá Mac. Todo mundo é OS X, é MacBook, é iPhone. Cara, software livre ficou meio que esquecido, né? Tá faltando mais a gente se encontrar pra gente falar de software livre e essa nova geração conhecer mais, conhecer o que é o software livre. Eu lembro até que a gente teve uma época que a gente levantou a bandeira e vamos tentar implementar isso nas empresas, mas teve alguns percalços. Eu lembro até, abrindo aqui, eu lembro do David, da marca, que foi um cara que pegou o Linux assim, botou a camisa e vamos fazer, e plantou na empresa lá. E dane-se se a impressora não tem drive, vamos criar um drive para a impressora, mas ele botou para funcionar. Então, tá faltando isso aí, José. Tá faltando a gente se encontrar mais para falar de software livre, essa geração agora conhecer mais, falar mais disso aí. Olha, de certo ponto, sim, e outra parte não, é 50-50. O que acontece? De lá de trás para cá, inclusive, eu faço esse parâmetro por causa de uma entrevista que eu fui fazer uma vez numa determinada empresa e falei pro cara que eu trabalhava com Linux, sabia usar Linux e tal, e se ele não tinha interesse de colocar na entrevista que eu fiz com ele. Aí ele disse, cara, não tenho muito interesse porque alguns caras que já vieram aqui, que dizem que sabem usar Linux, não usa, não sei o quê. E outra coisa que não dá para ganhar dinheiro com Linux. Aí eu não quis entrar em detalhe ou debater com o cara, porque eu estava querendo uma vaga de emprego. Né? Então eu não vou brigar com o cara por causa disso. Tá, então deixa quieto. É uma visão que talvez, não sei se ainda hoje alguns têm essa visão. Pelo fato deles acharem que, por exemplo, uma distribuição Linux, como o Ubuntu, por exemplo, que é a mais famosa, eles acham que é de graça, você baixa, instala, ele acha que o trabalho dele também tem que ser de graça. Open source. E não funciona assim. O teu trabalho... o teu trabalho conta. Por exemplo, não é, o sistema operacional é gratuito, mas o meu trabalho não é. Eu vou cobrar o valor por aquilo ali, para aquele serviço que eu vou fazer. Aí vem a contrapartida do que ele fala, eu ganho dinheiro com Windows, eu não ganho com Linux. Tu não ganha dinheiro com o Windows, tu ganha dinheiro com o serviço que você faz do Windows. Porque se uma pessoa chegar para você e chegar com um notebook para formatar, ó, tá aqui a licença, tá aqui o CD, tá aqui tudinho, instala para mim aí. Você não vai cobrar? Claro que vai. Então você vai ganhar dinheiro das duas formas. O software livre, ele tem um poder maior para a galera que trabalha com a área de TI, porque a gente usa muito em servidores, em serviços e serviço de missão crítica, alguns servidores mais potentes que precisam mais de poder de fogo, de muitas outras coisas, usam o software livre. Ou seja, usa Linux, usa outras coisas. Por exemplo, a gente tem monitoramento, a gente tem Zabbix. Você tem Zabbix, você tem Grafana, você tem hoje para virtualização, você tem Proxmox, ou seja, você tem uma gama de soluções, mas é mais para galera que tem de empresa. O cara não tem dinheiro para implementar um AD, não tem dinheiro para comprar licença de Windows Server que custa um olho da cara. O que eu faço? Sapeca um Linux lá dentro. Pronto, você levanta um AD igualzinho da Microsoft. Puro e simples. Agora, quando a gente vem para cá, para a parte de desktop, de usuário final, por assim dizer, ou colocar dentro das corporações, aí é que a gente tem um problema. Por quê? Porque a galera não está preparada. Muitos viram a cara, isso aí é chato, é difícil, ninguém vai querer usar isso. E vão largando assim de mão, ou seja, vão
vão desdenhando, vão abandonando, vão desdenhando. Ou tem assistência, muita assistência que você vai por aí. Como é que os caras recuperam? Por exemplo, o Windows deu defeito, não inicia. Como que eu vou fazer para tirar os arquivos lá de dentro? Bota um Linux. Faz um pendrive bootável, bota o Linux lá dentro, tira os arquivos tudinho e pronto. É só esse o contato que os caras têm. E aí eles não divulgam. Por achar que é difícil, eles não divulgam, não faz divulgação. Um outro contraponto. Nem todas as distribuições têm uma empresa por trás, como a Canonical, por exemplo, que faz divulgação e não tem, assim, um marketing. Eles pecam muito por isso. Quem é que conhece mais? A galera que usa mesmo. Vai em fóruns, internet e tal, você pesquisa ali, tem um monte de gente falando. Mas cadê o marketing? Você não tem marketing. Algumas coisas são fatos, né? Quando a gente vai falar de segurança mesmo, a gente tem que botar Linux na mesa. E os profissionais que hoje que tem know-how, que tem nome, esses caras usam Linux. Isso aí é fato, né? Eu acho que falta mais a gente se juntar para falar do mundo open source aqui no Maranhão, né? Porque não, tem gente que tem visão, porque Linux tu vai usar, por exemplo, tu vai instalar alguma coisa dentro, tu vai precisar fazer digitar 10 comandos para instalar uma besteira. E hoje é tão fácil quanto você utilizar o Windows. Hoje é muito, muito fácil. Não é como antigamente. Na minha época, quando eu comecei, muitas coisas realmente não tinha muita facilidade. Você tinha que penar. Por exemplo, para instalar um Java, eu lembro penava. Que para instalar um drive de vídeo, que tinha que pegar não sei o que, botar dentro, compilar, executar. Às vezes tinha determinadas situações que você tinha que compilar kernel para fazer isso. Ou seja, era bem mais complicado. Hoje, tem loja de aplicativos. Quem começou essa coisa de loja de aplicativo foram as distribuições. Começaram essa coisa de loja de aplicativo. Tá tudo lá dentro por categoria, escritório, gráfico, som, multimídia e não sei o que, tá tudo lá dentro. Você clica com o botão, o máximo que ele te pede é a tua senha, tu instala. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Eu creio que falta isso. Falta mais a gente disseminar o software livre por aqui, para o pessoal saber que aquilo dali existe, saber que aquilo dali, o custo é muito menor para um empresário, por exemplo. A nível, por exemplo, de servidores, a gente tem ali um cardápio gigante. Sim. Que a gente tem várias opções, desde do AD, como tu está falando, né, até a parte de gerenciamento de backup. Então, tudo a gente tem ali. Eu sei que tem. E assim, tem uma galera que usa software livre, mas eu acho que nem sabe que usa, porque quem usa hoje em dia IPFSense não sabe nem da onde vem, para onde vai, instala ali, não sabe nem... E achando que aquilo não é software livre. Tem gente que acha. Porque aquela empresa que vende o PFSense, eu esqueci o nome dela agora. A NetGate. A NetGate. Aí acha porque a NetGate faz algumas coisas ali, vende uma licença ali com fio de conteúdo tudo, aí acho que é pago da NetGate. Eu já fui em cliente que tem firewall da NetGate, e acha que é o firewall licenciado e é pago e parece um FortiGate e tudo, não sabendo que ali por trás é um software livre. Então, falta mais conscientização, creio eu. Às vezes conscientização e também faltar o pessoal ter mais conhecimento. Por exemplo, se você pegar uma empresa hoje e você pegar uma empresa, qualquer empresa hoje, chegar e dizer assim, eu quero licenciar todos os meus computadores, não quero mais usar pirataria, que a gente sabe que a pirataria é disseminada nessas empresas todas. Se não é o Windows, é Office e vários outros. E aí eu quero acabar com a pirataria. Eu vou fazer um levantamento de quanto custa pelo licenciar tudo. Licença de Windows, licença de Office, licença disso, licença daquilo. Ok, vamos lá. Aí você faz um montante de tudo isso que você vai precisar de licença. Fora que você não vai pagar anualmente, porque tem licença que é por usuário, que você vai pagar por ano, ou mensalmente ou anualmente, você que escolhe. Em contraponto, às vezes esse empresário ele não tem para onde ele correr. Porque se você tem dentro da tua empresa um cara que conhece, não, chefe, é o seguinte, se o senhor não quer pagar esse valor todo, a gente tem uma outra saída.
quer usar software livre. A gente pode usar, implementar, por exemplo, no lugar do sistema operacional Windows, a gente pode botar um Linux. A gente vê uma distribuição que se adequa melhor para o pessoal para trabalhar. A gente tem diversas versões de Office aí. A gente tem LibreOffice, a gente tem OnlyOffice, a gente tem WPS Office, que é chinês, que é muito bom, que eu uso. E vários outros. Até o próprio Google tem também. Pronto. Vamos lá nos departamentos, principalmente o departamento financeiro, que é o mais crítico. Mais crítico. O que a gente pode implementar, que eles têm lá, que a gente pode trazer para cá? Vamos ver o custo. Chefe, o custo é praticamente zero. Por que praticamente zero? Porque como eu tenho conhecimento, eu já estou dentro da empresa, eu só vou... O que a gente vai fazer? Pega um dia aí, junto o pessoal, a gente vai dar uma palestra e dizer, isso aqui funciona assim, funciona assim, funciona assim. Do jeito que você espeta um pendrive no Windows para ler, a mesma coisa aqui. Do jeito que você abre o navegador, você tem Firefox, você tem Edge, você tem Chrome, você tem tudo lá. É a mesma coisa, não muda nada. Pronto. Aí o pessoal, tá, é tudo igual. Ok. Mas muitos não têm essa visão, não têm essa capacidade. Não conhece. Às vezes até para as pessoas que usam computador no dia a dia, porque se você pegar hoje, fizer um apanhado, por exemplo, na minha época lá atrás, quando eu comecei, existia muita escola de informática. Cada esquina tinha uma. E todo mundo fazendo curso. De Windows, de Office, disso, daquilo outro, era um mundaréu. Tinha a mais forte que surgiu foi a Data Control. Sim. Tinha vários lugares que a Data Control tinha. E para quem queria aprender a usar computador, tinha que fazer curso. Tinha gente que dava aula particular na sala da casa, juntava 3, 4, 5 pessoas e dava aula com um computador só. Eu vi muito isso. E de repente acabou. Começou para uma, para outra, faliu uma, faliu outra, ou por inadimplência, porque o pessoal não tinha mais aluno, não tinha nada. O que aconteceu? A galera começou a achar que sabia usar sozinho. Então, assistiu 2 vídeos do YouTube, aí já era um técnico. E usava lá, ligava, usava lá uma coisinha aqui, outra aqui. Ou seja, se você fizer um apanhado, eu não vou botar o cheio de 10 pessoas, 8 só usa o computador para olhar a internet, olhar o Facebook, olha o e-mail aqui, digita uma besteirinha ali, porque tem gente que não usa nem 1% do poder que o Word tem. O Word é extremamente poderoso. O cara usa 1%. Ele fica apertando a barra de espaço para tabular até chegar na primeira linhazinha lá. Pronto. Aí continua digitando e vai tudo torto lá, bota o negrito e pronto, entrega. Se a pessoa tem a consciência, cara, em vez de eu pegar e gastar uma licença com Office ou então usar um Windows pirata... Aí não faz, né, com espaço não, porque eu tô ensinando na minha cabeça. Não. Você não faz no espaço. Não faz, né, com espaço ou tu tabula, ou tu faz uma tabulação lá, coloca lá a reguinha, ele faz a tabulação, a primeira linha do parágrafo fica certinho lá. Só que tem gente que vai, aperta a barra de espaço até Cara, chegar lá tu sabe o que me vem na cabeça agora, uma lembrança? De uma impressora Epson que tu tinha, que aí eu via muito trabalhar com Word. Desculpa te interromper, mas essa lembrança me veio agora, eu tenho que falar. Cara, tinha uma impressora que apanhava na tua mão, né? Uma Epson, cara, que tu mesmo enchia os tanquezinhos dela lá com agulha. Tá, tinha. Cara, aquela impressora ali era essas Epson hoje Ecotank, porque aquelas ali apanham também, né? Tinha uma que apanhava também, né, ali. Eu lembro que tu era muito bom com o Word, cara. Muito bom mesmo. Não, mas até que funcionava, era tranquilo. Não dava tanta dor de cabeça, não. O chato é porque a gente queria economizar e forçava o que não era para ser feito, né? Aí forçava o negócio. Cara, de fato, dependendo do modelo de negócio, dá para economizar usando software livre. Porque hoje, cara, tudo é online. Sim. Tu pega tu pega clínicas, tu pega escritório de contabilidades. Deixa eu te falar aqui, dos clientes que eu tenho, cara, eu acho que 20% usa alguma coisa ainda desktop, aqueles software local mesmo. Local, né? Mas o resto tudo é web, cara. Tudo é web, sistema web. Hoje em dia tem Office 365, tudo online. Não precisa mais nem tu clicar ali, abrir nada, tudo é navegador. Então tá todo mundo passando para as nuvens, né? Então, hoje dá para a gente começar a tentar conscientizar mais e implantar isso nas empresas, né? Por exemplo,
É uma coisa que a gente já tava... Até uma questão, Joseli, de hardware, pô. É que tu não tem essa necessidade toda, né? De estar trocando de hardware a cada 3 meses. Sim, porque, por exemplo, para você ter um Windows... Hoje o Windows Desculpa, 3 meses não, 3 anos, né? Para você ter uma máquina hoje, você vai rodar o Windows 11. Porque o Windows 10, a Microsoft já está obrigando, ela te obriga a você ir para o Windows 11. Quer você queira, quer não. A menos que o programinha de atualização entre lá e essa máquina aqui não suporta o Windows 11. Então vai ficar no 10 aí vai chegar um tempo que não tem mais atualização. Porque como é que funciona o esquema da Microsoft? Existe a parte de empresa, existe a parte de usuário final, que são os domésticos, que são conhecidos como os domésticos. Quando você tem uma empresa, você paga para a Microsoft manter aquele sistema operacional até quando não puder mais. Até quando ela disser, olha, não dá mais não. Tchau para vocês. Eu vi empresas que tinham máquinas que só funcionavam com Windows 98. Não dava para você mudar para outro sistema, por exemplo, XP. Não dá, porque o software que está rodando lá foi projetado exclusivamente para rodar só ali. Então a empresa tem um contrato com a Microsoft e a Microsoft mantém uma atualização, por assim dizer, para manter aquilo funcionando. Bancos, por exemplo. Até outro tempo atrás, tinha alguns bancos que ainda usavam o Windows 98. Por quê? Porque não iam gastar com licença para trocar para versões mais atuais, porque tinha que também trocar o hardware. Então você é obrigado a ir com outro. Agora imagina o seguinte. Vamos fazer uma analogia. Tu comprou um carro. Tu comprou o carro. E tu quer customizar o teu carro. Tu quer trocar a roda. Tu quer trocar o banco por banco de couro. Tu quer colocar um aerofólio nele. Tu quer customizar e deixar ele do teu jeito. E a dona da concessionária, da fabricante do carro, diz, não pode. Você não tem autorização de mexer. Só nós podemos mexer no carro. Tipo Ferrari. Você comprou uma Ferrari, você não pode trocar a cor da Ferrari, você não pode fazer nada com ela. Porque sem passar pelo crivo da Ferrari, que é a dona do carro. Você não pode mexer. Você pode pesquisar na internet e a galera vai ver isso aí. É uma briga. A Ferrari te processa se tu mexer em alguma coisa. A mesma coisa com o carro. Aí vamos lá. Pô, eu comprei o carro, eu não posso fazer nada, até o combustível tem que ser no posto de gasolina da marca que a fabricante do carro mandou. A mesma coisa com o Windows. Você compra o Windows, mas ele não é seu. Uma licença de aliás, não é nem só o Windows, qualquer software proprietário. Você compra ele, mas ele não é seu. Você só tem o direito de usar. A licença de uso. Se você, por exemplo, tiver algum problema, Josimar é programador. Cara, eu identifiquei que esse software aqui tem um bug nesse lugar e eu sei como resolver. Tu liga para a empresa, eu quero o código-fonte de tal lugar para eu mexer, para eu resolver o problema que tá dando. Não pode. Não vou te dar o código-fonte dele. Te vira. Agora a gente pode resolver mais só na próxima atualização. Tu vai esperar aí não sei quanto tempo, pela boa vontade deles. Aí vem a diferença entre os contratos. Quando é para a empresa, geralmente eles mandam isso aí em tempo hábil. Mas quando é para o usuário final, dane-se. O problema é seu. Se você tem um problema, o problema é seu. Com o software livre é diferente. Você tem um código de software de aberto, aí a gente tem que dividir as coisas. Existe o software livre, existe o software gratuito. Software gratuito ele pode ser proprietário, porém a licença dele de uso é gratuita. Você pode usar à vontade. Não vou te cobrar licença nenhuma. Porém o código está fechado. E existe o software livre, que é o open source, que é o código open source. Source, origem, open, aberto. Então, o código dele é aberto. Você pode fazer o que você quiser. Você pode abrir, olhar o que tem dentro, mexer, fechar de novo, recompilar e resolver seu problema. Voltando ao esquema do problema. Cara, eu estou usando isso aqui, está dando esse problema. Eu sei como resolver. Você vai lá no site, baixa o código de fonte do sistema, mexeu, pronto, conserta e pronto. Está feito. Você pode criar, por exemplo, a Doutor Suporte. Pode criar uma versão Linux, por exemplo, uma distribuição chamada Doutor Suporte. Colocar logo, mexer, fazer um monte de coisa e distribuir para a galera de graça. Essa é a grande diferença. Aí volta a história do carro. Com o open source ou software livre, você pode mexer no teu carro.
Você pode customizar o carro, pode botar a gasolina que tu quiser, imposto que tu quiser, pode botar a roda que tu quiser, pode desfazer ele, soldar, cortar, é teu. O carro que você comprou, o carro é teu. Faça o que você quiser. Só tem aquele problema do quando você compra da garantia, no caso de equipamento, tem a garantia do fabricante. Depois disso, faça o que você quiser. É uma coisa que eu admiro muito na Dell. Por exemplo, tem alguns fabricantes que vêm selado os equipamentos, você não pode abrir. Se você abrir, você perde a garantia. Já com a Dell é diferente. Pode abrir, troca as memórias, faz o que você quiser. Só o hardware é teu. Claro que você trocar alguma peça diferente lá e na hora que acionar a garantia, eles vão descobrir que a peça foi trocada. Isso é que eu acho incrível deles. Qualquer cabo, por menor que seja, eles sabem tudo que está lá dentro. Não é à toa que se você for lá na Dell, você vai ver que tem um QR Code em cada pecinha. Cada pecinha daquela, está tudo relacionado para qual equipamento foi. Então, eles sabem. Então, essa é a grande diferença. Então, se a pessoa tivesse a noção disso, ninguém tinha tanto problema. Aí você tem um hardware antigo. Tu quer aproveitar na tua empresa? Eu não tenho condição de trocar, que a gente sabe que nem tudo é fácil para trocar. Ainda mais depois de uma pancada que muitas empresas pegaram na pandemia, que estão se recuperando até hoje. Eu não tenho condição de trocar o meu parque de TI da minha empresa. Não tenho condição de trocar meus servidores. O que eu vou fazer? Cara, já que para eu ter um sistema operacional atual, eu tenho que trocar, vamos para a alternativa. Talvez até a gente se erguer. Vamos ver software livre. Que tem distribuição de Linux que roda aí, que exige menos de 1 GB de memória RAM. Vai rodar tudo perfeito, vocês vão trabalhar, continuar a vida que segue, e vão continuar ganhando dinheiro. E é isso que está faltando, é essa consciência que está faltando. E hoje, a galera que vai estar chegando hoje no mundo open source, vixe, está 1000 vezes mais fácil do que era antigamente. Antigamente a gente penava. Hoje, ixi, tá bom demais. Antigamente, a gente usava Fire, por exemplo, era iptable. Era um bloco de notas que a gente digitava, criava todas as regras, tudo digitado na mão, ia testando, implementando. No Squid, por exemplo. Galera que trabalha com TI sabe que é Squid, que é o proxy. Tinha que fazer Squid na mão, meu filho. Colocar toda a blacklist gigantesca na mão, compilar para poder colocar e para funcionar. Hoje, por exemplo, você tem um PFSense. Eu lembro que Lucas tinha um Fire que Lucas gosta, né, de PT, e acabou para gostar de escrever as coisas aquilo dali. E, cara, tinha um Fire que ele configurava que era gigantesco. Sim. Tinha vezes de eu falar, Lucas, tem uma regra, tem um negócio bem que não tá funcionando, tem que desbloquear no Fire. Até ele descobrir onde tava, coisa que ele botou, que era gigante. Acabou o dia e não desbloqueou o site que precisava. É um cara que também saca muito, né? José, ele fica a dica aí pros empresários, né? Para as empresas que não querem fazer todo esse investimento, né? Software livre resolve a vida também das empresas, né? Com segurança, mantendo o negócio. Exato. Que dá para fazer. Por exemplo, hoje a gente está numa era da tecnologia da virtualização. Isso é muito forte, que a gente não tinha antigamente. Hoje, para você ter uma virtualização boa, você precisa investir em virtualização. E aí você tem... Agora que precisa mesmo, né? Que a VMware foi vendida. Pois é. Aí você tem diversos problemas. Eu, por exemplo, saí do VMware. Eu larguei o VMware e fui para o Proxmox. Qual é a grande vantagem? Então, a galera que está pensando em sair tanto do VMware quanto qualquer outro hypervisor que tenha custo, que precisa, para fazer um backup é um parto, tu tem que achar um monte de coisa. Por exemplo, se você tem hoje na tua empresa, se você tem o VMware SXI, né? Que a gente sabe que é o básico, que praticamente conta nos dedos, tu já andou por aí, conta nos dedos quem é que tem vCenter, tem condição de pagar uma licença do vCenter completa. Isso eu tô falando nível completo. Não tem. É tudo SXI. Para fazer backup, você tem que fazer backup na mão. Para a máquina, faz o backup, depois volta de novo, bota para rodar. Não sei se tem alguma coisa no SXI que você consegue fazer, alguma gambiarra, sei lá. Já tem softwares hoje fazer. Tem um Vim que tu consegue conectar. Aí é onde é que eu quero chegar.
Para você fazer backup, você precisa. O Vim vai precisar que você levante uma outra máquina, um Windows Server com uma licença. Aí você vai gastar mais uma licença. Você vai ter que, se não usar o Vim pago, você vai ter que usar a versão free, que não vai usar teu hardware todo, é só a metade. Você vai consumir mais processador, mais memória, vai ter que colocar o Vim lá, vai ter que usar. Por quê? Porque o Vim, quando você instala, ele detecta que teu VMware não é o vCenter, não tem a chave do vCenter que desbloqueia tudo que ele precisa. Ele vai parar bem ali e vai dizer, esse teu VMware não tem licença. O que você faz? Cara, eu vou colocar uma chave pirata aqui que desbloqueia. Tu vai lá na internet, pega um código pirata, coloca dentro, desbloqueia ele todinho, que tu vê a lista toda desbloqueada lá dentro. Aí o Vim funciona. Várias outras coisas você precisa ou precisa de licença, porque o VMware, o SXI também tem limite de hardware. Você não é todo, por exemplo, tu tem uma placa-mãe com 2 núcleos de processador, tem 2 processadores violentos, tem uns 100 e tantos GB de memória, ele não vai usar isso tudo. Tem sei lá, 24 tera, 60 e poucos terabytes de espaço, eu não posso usar tudo, porque ele tem um limite. A VMware não é burra de abrir tudo para você usar de graça. Aí a gente vem para outro ponto. Proxmox. Distribuição baseada em Debian, extremamente estável, completa. Quando eu digo completa, é nível completa. Inclusive, para você fazer o que a gente chama de os nós, que você faz de um para o outro. Ou seja, você tem 2 servidores, se um para, ele automaticamente vai mandar para o outro e continua. No SXI você não faz isso, a menos que você tenha um vCenter. Aí, no Proxmox, isso aí está desbloqueado. Não tem limite de hardware, não tem limite de processador, não tem limite de memória. Sistema de backup, eles criaram o próprio sistema de backup deles, que é o Proxmox Backup Server. Você instala lá o backup e pronto. E você só cria os discos e cria lá dizendo que para o Proxmox saber, olha, Proxmox, esse aqui é minha parte de backup. Aí você vai lá para dentro, começa a programar, a fazer teus backups, de qual é a hora que tu quer, para onde tu quer mandar, e ele vai e faz. Te manda um e-mailzinho, depois você vai, essa parte a gente ainda está fazendo um pouco na mão, mas é bem simples. Você coloca teu e-mail e a senha para onde você quer mandar no script do postfix, ele manda. Terminou o backup, ele manda o e-mail. Ó, terminou. Se deu erro, ele avisa. Qualquer coisa que tenha, ele avisa também. Então você vê que é tudo de graça. E funciona. Por exemplo, tu quer... eu uso em uma empresa um serviço chamado OpenFire, que é o cliente dele, é o Spark, que é para chat, né? E para instalar ele, eu precisaria levantar uma VM, pegar um recurso de uma VM todinha, instalar o sistema, que é usado em Linux, pode ser sem interface gráfica, direto mesmo. Instalar o sistema, fazer tudinho, configurar. Proxmox tem uma instância chamada container. Você vai lá dentro, tem uma lista enorme de várias aplicações. Se simplesmente eu quero só o OpenFire, clica, ele pergunta qual é o IP que você quer colocar, qual é o usuário, qual é a senha, quanto de memória, quanto de HD e quer usar quanto de processador. Qual é a distribuição que você quer colocar lá dentro? Bota tudo isso aí, marca, dá OK, espera. Rapidinho, ele levanta, você tem um container prontinho, só com aquela instância. Eu não preciso levantar tudo, fazer tudo. Ele já te entrega prontinho. Você só coloca o usuário e senha, tá lá o Spark funcionando. O OpenFire rodando. Você não tem isso no VMware. Para você ter um container dentro do VMware, você vai ter que levantar uma distribuição, colocar um sistema de container lá dentro para fazer várias coisas para poder chegar. São várias camadas, né? Você tem várias camadas. No Proxmox é direto. E é de graça. Já, por exemplo, quer um outro desafio? Tenta atualizar o SXI. Você consegue? Não, se não reinstalar o sistema. Pois é, você tem que criar um pendrive de boot com o SXI, a versão mais nova, para o servidor SPETA. Quer dizer, eu não sei, né? Se tem no vCenter, alguma coisa. Não, só no vCenter. Eu estou falando o SXI básico, que estamos trabalhando com a hipótese que ninguém tem vCenter. Então, o cara coloca no pendrive para o servidor SPETA
Coloca aí, quando você vai fazer a instalação, ele diz, olha, tem uma instalação já lá, tu quer só atualizar, mantendo as VM que tem lá? Sim, ok. Ele vai e faz, ok, beleza. Só que o problema é que tu tem que parar, mano. Tu vai 10 horas da noite, a hora que a empresa fecha, pra ficar fazendo essa madrugada toda? Já não é mais legal fazer isso Não é aí. legal. No Proxmox, quando saem as versões, saem as atualizações, você só aperta um botão atualizar. E ele vai e atualiza. Eu já fiz isso diversas vezes, lá de casa, também 10 horas da noite. O cliente parou, ok, é o horário que ele parou, beleza, eu vou lá e boto para atualizar. Só reinicia, pronto, tá lá funcionando. Atualiza tanto o Proxmox, o Proxmox Backup Server, atualiza kernel, atualiza tudo. Tá lá, tudo rodando, funcionando perfeitamente bem. Eu tive um problema com um cliente que amanheceu que o servidor dele era um T110 e estava rodando Proxmox. E simplesmente ele amanheceu, de tanta queda de energia que deu durante a noite, corrompeu o sistema. Até nisso, usar o Linux é bom. Porque ele consegue se regenerar sozinho, ele entra o sistema dele, entra em ação e ele consegue se regenerar o sistema de arquivo corrompido e bota para funcionar. Só que houve tanta queda de energia nessa noite, de muita chuva, que o bicho enlouqueceu. Simplesmente estava lá só cursorzinho piscando e nada do sistema entrar. Não entrava nem na bala. Eu, rapaz, deixa eu ver o que eu vou fazer. Tá. Quer saber de uma coisa? A versão nova já tinha saído há alguns dias atrás, só que eu ainda não tinha atualizado ele. O que eu fiz? O prompt de comando ainda estava aberto para mim. A instância do Proxmox tinha parado por causa dos problemas que deu na corromper os arquivos. Eu simplesmente mandei ele instalar da versão... Era a versão 6, já tinha saído a 7. Eu mandei só ele fazer uma atualização da 6 para 7. Ele só checou. Ok, tá tudo ok. Os requisitos que eu preciso tá aqui. Foi embora. Ele só, depois que atualizou, foi rapidinho, ele reiniciou. Pronto, tava lá a instância subiu, as VM todas subiu, tava lá, tudo pronto, funcionando, bonitinho. Se fosse no SXI, e aí? Como é que tu ia resgatar as VM? Até isso no Proxmox você consegue resgatar as VMs com... Para, não tem jeito, nem reinstalando o bicho não pega. Ou tu separa as tuas VM num canto, que é o que eu aconselho fazer, nunca instalem ele dentro do mesmo HD. Sistema, tudo dentro do mesmo HD, separa. A menos que você tenha uma confiança tão grande, mas tão grande no sistema, e que teus backups estejam em dia, tudo ok. Só abrindo um parênteses, quanto a backup. Proxmox tem um sistema de backup, quando ele termina de fazer o backup, ele checa ele mesmo se o backup está funcionando. E ele tem um sistema que ele apaga os backups anteriores. Você diz para ele quais os backups que você quer manter e que ele faça a checagem quando ele termina de fazer o backup. Porque se o backup estiver corrompido, ele te avisa e refaz o backup novamente. Até isso é incrível dele. Bom. E aí, se teus backups não tiverem dias tudo bonitinho, você tá ferrado. E aí, no VMware, como é que tu vai conseguir para resgatar? Tem que ser um cara muito bom, tem todas as certificações da VMware possível para resgatar um bicho desse e fazer ele voltar a funcionar de novo. Então fica aí a dica, né, pros empresários que querem investir numa ferramenta mais com melhor custo-benefício, né? Porque tem profissional que tem que pagar, né? O melhor custo-benefício, né? E profissionais assim a gente precisa ter mais, né, Joseli? Cara, eu queria te agradecer por a gente poder eternizar esse momento. Meio que emocionado, né, cara, por fazer isso contigo. Muito legal. Esses papos a gente tem quase todo dia, né? Sim. Mas de vez em quando a gente se encontra. Até briga, né? Mas é muito bacana poder eternizar isso. Eu te agradeço. Queria só te deixasse teu contato, como é que a gente te acha, como é que acha o Joseli, como é que acha a Lotus, que é a tua empresa. Na verdade, assim, eu usei depois que houve a pandemia, eu fui para a mesma lógica que Lucas. Por exemplo, Lucas esteve aqui e aí ele falou que a empresa dele, ele escolhe o que ele quer fazer, ele não está pegando tudo. Então, eu já, antes dessa entrevista, já tinha esse pensamento já há tempo. Então, hoje eu não pego tudo que aparece. Porque tem algumas coisas que dá muita dor de cabeça. E não tá errado. E não vale a pena. E não vale a pena. Eu chego lá, eu vejo, cara, eu vou trabalhar feito um louco, eu vou ganhar isso, só que aí eu vou vir aqui umas 300 vezes porque eu já sei o que vai acontecer. Então eu não pego. Irmão, tá aqui, ó.
liga para Josimar e ele resolve o teu problema. Pronto. Simples assim. Então, tem mais fechado, tem alguns clientes que eu atendo, seletivos. Tem algumas pessoas que eu pego, às vezes, meu notebook deu defeito. O pessoal me liga e leva lá em casa, aí eu arrumo, que eu não tenho empresa fixa também, tipo o Lucas. O Lucas não tem empresa fixa. Então, ele falou uma coisa muito interessante, que foi dos técnicos que tem a galera que trabalha com TI, e não só TI, e tu sabe disso, que são várias pessoas que não querem ter empresa física, não querem ter nada dessa dor de cabeça toda. Não preciso disso. Eu conheci várias pessoas que tinham empresas grandes com vários funcionários. Chegou uma época, o cara viu, cara, eu não preciso disso aqui tudo. Eu só preciso disso e disso. Só isso. Fecha tudo, eu vou para minha casa. Então, basicamente, eu fiz isso. Mas depois eu deixo meus contatos aí com a galera, coloco aí nos comentários. Quem quiser entrar em contato para algum serviço ou alguma coisa, aí a gente deixa aí nos comentários. Mas fala, te acha ele no Instagram, Joseli Rosenha? Tá lá, tem Joseli, J0S3LI, você vai encontrar, ou então procura Joseli Silva Rosendo, que também vai encontrar. Aí você pode entrar em contato comigo através do Instagram, que a gente está lá. Cara, obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom e a iniciativa também é muito boa. Então espero que Deus abençoe com o processo e que o podcast cresça e que as pessoas venham conhecer mais o trabalho da galera aqui no Maranhão, que nós não somos o fim do mundo. A gente cresceu, a gente tem coisa também para mostrar. Amém, amém. A gente está acabando mais aqui o 4º episódio do Tá Bom Pra Ti. Te peço mais uma vez, compartilhe com os teus amigos de TI, com os entusiastas, com os empresários da área de TI. E esse papo foi muito legal. Eu espero vocês no próximo episódio, com mais um convidado aqui para a gente falar de TI raiz mesmo. E vai dar tudo certo. Até a próxima.